Boa tarde, gente. Agradecer a Luciana o convite. Para a gente é muito importante estar colocando foco nessa produção, que é uma produção de professores da Escola de Música, né? É dedicada ao violão. São composições que estão com as partituras aqui, tem um caderno de análise acompanhando as partituras. Os compositores, eu, Eduardo Campolina, o Gilberto Machado de Carvalho, que é um colega nosso que já aposentou há alguns anos, o Rogério Vasconcelos Barbosa e o Sérgio Freire. Hoje a gente vai falar um pouco dessas peças e vão ser tocadas as minhas peças que estão aqui, que são 5 fantasias. Do Gilberto vão ser tocados 2 estudos que estão aqui, mas tem outras peças dele também. Do Rogério, infelizmente nós não vamos poder apresentar, porque a peça do Rogério supõe um quarteto de violões e com uma tecnologia que realmente tem que ser o quarteto que gravou, porque tem umas certas complicações que eu vou tentar mostrar aqui. E esse quarteto ele não está funcional atualmente, porque um dos membros está na Alemanha, o outro não está aqui. Então, as peças do Rogério nós não vamos poder tocar. Eu vou botar um pedacinho para a gente ouvir e vou comentar. E as peças do Sérgio Freire vão ser tocadas todas, que é a Chama, e um quarteto, que ele vai fazer uma solução com o violão só e o resto com pedra eletrônica, mas é um quarteto de violões, na verdade, que é música para 24 cordas. E também vai ser apresentada uma peça do Rubens Neto, que é um aluno, um orientando do Sérgio, e que fez um trabalho também voltado para o violão, associado a uma pesquisa que o Sérgio faz há bastante tempo, associando a tecnologia e criação, e nesse caso o violão vai ser o instrumento aproveitado. O que eu tenho para dizer aqui, gente, não vai ser muito longo, mas eu não acho que é uma simples coincidência o grupo de professores de violão de composição, que nós somos nós 4, quer dizer, o Gilberto atualmente não é mais, terem o violão como um instrumento de origem. Eu tenho um entendimento disso que eu falo para vocês, porque eu acho importante do ponto de vista até pedagógico, quer dizer, nós somos professores. O violão é um instrumento que não tinha muita projeção até o meio do século XX, né? Quer dizer, os instrumentos tradicionais de orquestra, assim como o piano, além dos instrumentos de orquestra, e também a voz, todos têm um repertório extremamente vasto, de muita qualidade, que varre toda a história da música do Ocidente, né? Pegando, se a gente pegar lá, barroco, vamos deixar até a Renascença de lado, mas você pega do barroco e vai subindo, todos os instrumentos, e também a voz, e também o piano, têm um repertório muito consistente, compositores de primeiríssima linha escreveram para eles, né? Basta você pensar nas 32 sonatas de Beethoven para piano, os concertos de violino de Mendelssohn, os líderes de Schumann, de Schubert, as sonatas para violino e piano e para violoncelo e piano de Brahms, por exemplo, né? Quer dizer, todos esses instrumentos têm muito repertório. E o violão sempre foi um instrumento de pouca potência, então ele sempre foi... Ele não ganhava, né, a briga pelo som. Quem ganhava era o piano e a orquestra. O violão, então, era um instrumento que ficava em segundo plano. O violão surge com mais força a partir do meio do século XX, que uns compositores começam a se interessar pelo instrumento e a compor para o instrumento, e aí o instrumento ganha mais relevo, né? E dentre esses compositores tem um cubano, que é o Léo Brauer, que todo violonista, quer dizer, a grande maioria dos violonistas, quem estuda violão acaba passando pelo Brauer. E eu tenho esse sentimento que o Brauer escreveu peças muito simples para estudantes de violão quase principiantes, com uma linguagem mais avançada. Então, o que acontece? Qualquer estudante de piano, ou de canto, de violino ou de violoncelo, quando ele começa a estudar, ele pega peças simples, importantes, mas de compositores que vêm do classicismo, do romantismo. Você tem as sonatas de Mozart, você tem as canções sem palavras do Mendelssohn, você tem Bartók, né, que fez caderno para piano. Então, esses instrumentos acabam pegando um repertório tradicional de muita qualidade
E eles ficam... É claro, a música é muito boa, né? E o violão, esse repertório praticamente não existe para o violão, né? Você tem as coisas barrocas que são transpostas para o violão, as peças de Bach, de alaúde que a gente toca no violão, as sonatas de Scarlatti, por exemplo, que a gente também toca no violão, mas não eram originais para o violão, né? Classicismo, romantismo, o violão fica abandonado. E quando chega no século XX, tem o Brauer com esses estudos. O que acontece? Quando a gente começa a estudar violão, fatalmente a gente passa por esses estudos já numa linguagem contemporânea. Então, o que acontece? Isso eu posso falar porque eu senti essa experiência dentro de mim. Quebra a resistência com o século XX. Que de cara, começando a estudar, nos primeiros meses você pega uma peça que já estranha o repertório tonal, já não é uma coisa tão enraizada, vamos dizer, na questão do tonalismo, que é o que organiza a música ocidental na sua grande maioria, né? Então isso faz com que a gente chegue já no violão, de cara você já abre para o século XX. E eu acho que aí, esse interesse que a gente tem pela composição e pela composição contemporânea, eu acho que tem a ver com esse gesto do Léo Brauer, que muito mais do que um gesto criativo, é um gesto pedagógico de uma enorme importância, porque ele faz coisas muito simples, muito bem feitas, numa linguagem contemporânea, e isso acaba transformando, né? Eu acho toda uma tribo, né, dos violonistas que acabam... O violonista, em princípio, ele não tem muita resistência com o século XX, por quando ele passa por esses estudos, né? Então, quer dizer, a gente aproveitou esse fato, a gente estava dando aula na escola no mesmo momento, todos os violonistas, a gente tinha composição, falei, vamos fazer um registro disso. Então, esses cadernos que a gente está lançando hoje, nós vamos fazer doar esses cadernos mesmo como cortesia da escola, né? Um esforço que a gente faz para divulgação. Quem for violonista, quem se interessar, pode pegar, no final a gente vai entregar com o maior prazer. É um investimento que a gente faz na divulgação do nosso trabalho, né? Um trabalho que a gente acredita. E hoje em dia a gente está fazendo muito porque acredita, né? Eu acho que tem que ser assim. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as peças. A primeira peça do Gilberto, será que você coloca para mim a partitura? Isso. Isso é um estudo que o Gilberto fez ainda na época de estudante, em 1980. O Gilberto tinha uns 25, 26 anos, talvez. Bota o início dessa peça. Eu só vou dizer o seguinte: essa é uma peça para violão e ela é uma peça escrita de acordo com o sistema dodecafônico. Dodecafonismo é um sistema de escrita que iniciou lá no início do século XX com Schoenberg, e ele tem uma característica muito perceptível, né? Sobretudo perceptível, que o dodecafonismo tenta evitar polarizações. Quer dizer, para quem não é estudante de música, eu falo muito simplesmente: se você faz uma sonata em Ré maior, por exemplo, quer dizer que a nota Ré em determinada organização, ela vai ser responsável por quê? Pelo relaxamento, porque o sistema tonal trabalha com tensão, relaxamento, e o relaxamento de ordem da organização de alturas, né? Então, a música do Ocidente, né? Ela foi organizada de acordo com esse sistema que trabalha com polarizações muito fortes. Então, quando você chega nesse polo, mesmo que você não saiba, você se sente relaxado, porque é isso que o sistema provoca. Esse método dodecafônico, ele chama dodecafônico por quê? Quer dizer, dentro de uma oitava, a gente tem 12 notas, né? Uma oitava, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, são 7 notas. Se você bota os sustenidos, né, dão 12. Então, o que é esse dodecafonismo? É a organização desses 12 sons. Se eu explico de uma maneira muito simples, pega esses 12 sons que tem dentro de uma oitava, organiza de acordo com uma determinada ordem, e você passa por toda essa ordem. Você toca a primeira nota, você só volta nela depois que você tocar todas as outras 11. Dessa forma, você tenta não dar mais importância para uma determinada nota. Estou explicando de uma maneira bastante rudimentar, mas o princípio é esse. Então, o que acontece com esse tipo de música? Ele não tem o relaxamento que a gente está acostumado a ter quando trabalha com o sistema tonal. Tá? Então, vamos tocar um pedacinho da peça do Gilberto. Não precisa ser toda, mas eu acho que já dá para perceber. Você solta o Gilberto A1, por favor.
Nós ouvimos aí essa primeira página, eu não sei se você está para perceber, quer dizer, as frases têm começo, meio e fim, é um discurso articulado, né? Mas do ponto de vista relaxamento de uma tensão harmônica, ele está sempre numa coisa meio que suspensa, né? Isso tem a ver com o sistema. E eu mostro aqui para vocês uma coisa muito simples. Eu estava com aquele negocinho de apontar, dá para ser? Como é que eu faço? Aqui? Ah, tá. Sim. Então, sem querer analisar tudo, só para que vocês entendam mais ou menos o que está acontecendo aqui, do ponto de vista da organização de alturas, então eu falei, você toca uma nota, depois você tem que tocar todas as outras 11 notas dentro de uma oitava para voltar na primeira. Isso significa que não há repetição, né? Esse discurso, ele tem esse tipo de organização, as coisas não se repetem em princípio do ponto de vista da altura. Então, o que o compositor faz, e aqui o Gilberto fez isso, ele tenta explicitar a estrutura de acordo com as frases. Por exemplo, ele tem uma nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui tem um ritenutozinho, ó. Essas 12 notas são a série, não tem nenhuma nota repetida aqui, se a gente fosse fazer a contagem. Isso é a primeira exposição da série que coincide com uma frase. Depois a segunda frase, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ele fecha a segunda frase aqui. E ele vai fazer 4 vezes a exposição da série, quer dizer, são 4 frases bem delimitadas, né, que vão ouvir até esse ponto aqui que tem uma fermata. Vamos escutar isso de novo, por favor, desde o começo. Fechou. Fechou. E a última? Isso, corta, por favor. Quer dizer, tem um princípio aqui que é muito conhecido, e o Schoenberg, que foi quem idealizou esse sistema do decafonismo, ele falava que quando a gente compreende alguma coisa, ele está falando da arte, né? Essa frase dá muita discussão, tá? Mas eu acho que ela tem um lado de verdade. Se você compreende o discurso, você já tende a se sentir aquilo como uma coisa amigável, né? Se você não compreende o discurso, você começa a rechaçar, você vai falar que aquilo é estranho, que não tem sentido, que é até feio, você pode achar essa palavra, né? Então, a tentativa aqui é de trazer a compreensão de modo a aproximar quem está ouvindo do que está acontecendo ali, né? Quer dizer, um discurso bastante articulado de uma maneira que seja compreensível. E a partir desse momento aqui, ele começa a fazer frases que não são mais de 12 notas, são de 18, depois vai variando. E aí, já que ele mostrou 4 vezes o que seria, vamos dizer, o núcleo dessa composição, né, que é a série de 12 sons, ele começa a misturar, porque supõe que já explicou aquilo 4 vezes. É claro que pela racionalidade pura e simples, se ouvir uma vez, você não vai entender uma série de 12 sons, isso não é assim que funciona, né? Mas tem um outro nível de compreensão um pouco mais profunda, que funciona também, e é nisso que o Gilberto está acreditando. Então, bota mais uma vez só esse comecinho. Acabou a exposição. Deixa mais um pouquinho.
essa peça vai ser executada integralmente daqui a pouco no concerto pelo Vitor Vale, que é um aluno que formou lá na escola, já não é aluno, já fez até doutorado, e que se formou na escola e que vai executar essas peças do Gilberto e depois algumas peças do Sérgio. Bom, eu vou passar para o Rogério e vou mostrar um pedacinho de uma peça do Rogério, que seria a 2, por favor, você tem ela aí. A partitura. Ah, não, é lá em cima, né? Isso. Pode descer. Mais. É isso. Só essa primeira página aí. Ó, eu deixo a partitura aqui, mas nem é para seguir, não. É porque eu vou explicar uma coisinha aqui, mas a gente escuta a música, procure só escutar e sentir, né? Qual a impressão que isso provoca. É a 2. É isso. Bom, isso é um trechinho para vocês terem impressão dessa música. Infelizmente a gente não vai tocar, porque eu vou explicar por quê. Inclusive, a questão da complicação que eu falei é o seguinte: não é complicação, é uma complexidade, é melhor que a complicação, né? Aqui é o seguinte: tem 4 violões. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Eles tocam em duplas, da seguinte forma. Olha bem, o primeiro violão tem escrito um compasso aqui, ó, 9/4. E ele está tocando junto com o violão 3, que também está escrito 9/4. O violão 1 tem um tempo de semínima igual a 108. Isso é a marcação do metrônomo, né? Quer dizer que vai ter 108 cliques por minuto. O violão 3 também está a 108. Então, o 1 e o 3 tocam um compasso de 9 semínimas, as semínimas a 108 cliques por minuto. O violão 2 e o violão 4 estão juntos num compasso 8/4, aqui era 9. Eles estão a 8. Quer dizer, vão ter 8 semínimas no compasso, tanto o violão 2 quanto o 4. E o metrônomo vai ser 96 para esse e 96 para esse. Esse quarteto, para ser tocado, cada violonista tem um clique no ouvido, batendo o seu metrônomo. E eles tocam muito concentrados no próprio instrumento e no próprio clique, porque eles estão funcionando em tempos diferentes. Quer dizer, eu acho que cada um teve uma impressão. Dessa peça a gente põe daqui a pouquinho de novo, mas eu acho que do ponto de vista rítmico você não tem apoio, né? Você não sabe, quer dizer, se você toca uma valsa, 1, 2, 3, 1, 2. Esse apoio é importante porque ele é uma referência, né? O que o Rogério faz aqui? Ele constrói 2 tempos, um em cima do outro, só que isso é absolutamente calculado. Vou dizer para vocês, olha bem. Aí vocês têm que acreditar em mim, porque eu fiz a conta dar certo. Se esse metrônomo do violão 1 e do violão 3 é 108 cliques por minuto, se você dividir 60 segundos por 108 cliques, você vai ter tantos 0,5 segundos, é uma coisa curta para cada clique, tá certo? Então, 60 segundos dividido por 108 cliques, você tem a duração do clique. Se você multiplica por 9 cada tempo de um clique, você vai ter um espaço de 5 segundos para esse compasso. Para o violão 2 e 4, ele está a 8/4 a 96 do metrônomo. Quer dizer, em 1 minuto tem 96 cliques.
Se você divide 60 segundos por 96, você vai ter um clique um pouco maior que o de cima. E se você multiplica por 8, você vai ter os mesmos 5 segundos. Ou seja, resumindo, o violão 1 e o 3, um compasso deles dura exatamente 5 segundos, com 9 tempos. O violão 2 e o violão 4, um compasso dura exatamente 5 segundos, só que com 8 tempos. Então, são dois tempos superpostos que geram uma sensação de caos, embora seja de uma organização absoluta. Mas a percepção é caótica, quer dizer, ele quer provocar uma perda de apoio na questão métrica. Vamos ouvir outra vez um pedacinho? Não preocupa com a partitura não, olha só. Então, quer dizer, isso é experienciar o caos e a ordem ao mesmo tempo, né? Quer dizer, a ordem está subjacente aqui, tudo absolutamente organizado, mas a percepção que ele nos dá é de desordem absoluta, né? Isso é absolutamente voluntário. Agora, eu queria mostrar para vocês um exemplo de Beethoven que eu gosto muito. Tem um Beethoven, um áudio aí, né? Só um pedacinho. 1800 e alguma coisa. Não mostra a partitura não. É só o áudio. Vai de novo, por favor. Deixa eu só falar uma coisinha. Essa é uma peça que está em 2x4. Tum, tá. Tum, tá. Tum, tá. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, ninguém precisa responder não, mas tenta sentir, sem a partitura, onde está o tempo forte. Quer dizer, 1, 2, 1, 2. Coloca. Pode tirar. Tarirariraram, tarirariraram, tarirariraram. O que dá impressão? Vou demonstrar o que eu acho que vocês devem ter sentido, quem não conhece a partitura. Tati, tati, tatam, tati, tati, tatam, papi, papi, papam. Isso é muito natural, né? Vocês vão ver onde é que o Beethoven colocou a barra de compasso que seria para localizar esse primeiro tempo. Mostra a partitura, por favor, Fábio. Não é essa, não? Ah, sim, sim. Isso. Olha onde é que ele botou o tempo forte. Tarira tatatan, tarira tatatan, tarira tatatan, tarira tatatan. Beethoven aqui está esboçando o gesto do Rogério aqui. Quer dizer, o Rogério está pegando essa coisa do Beethoven aqui. O que é isso? Isso é uma desorientação rítmica. Porque você acha tarirariraram, tarirariraram. Isso vai ter consequência lá na frente. Agora é tarirariraram, tarirariraram, tarirariraram. Isso faz com que, com o avançar da música, nós não vamos fazer uma análise aqui, mas é muito simples de perceber, tem uma hora que se você bota essa sensação do tempo na última nota, tati, tati, tatam, tati, tati, tatam, tem uma desordem. Tem uma desordem que acontece em um determinado momento, porque aí ele deixa o compasso claro. Quer ver? Bota outra vez. Aqui já entrou no ritmo. 2, 1. Aqui não tem dúvida. Bota de novo. Tem um momento, não sei se vocês percebem, que dá uma...
Eu espero que tenha dado para perceber o que eu estou... Mas o importante aqui, gente, é perceber que, assim, na história, né, da evolução, transformação das linguagens, não há vazio. Está sempre um pega. Isso seja na música, seja nas artes plásticas, seja no cinema. Você pega o que o outro fez, modifica um pouquinho e vai para frente, né? Quer dizer, toda essa questão que a gente viu do Rogério seria mais ou menos iniciada aqui no Beethoven, na hora que ele começa a desviar o ritmo do lugar que ele deve ser, quer dizer, que ele deve ser, que ele está mais perceptível, que é no primeiro tempo do compasso, que é considerado um tempo principal, né? Bom, para fechar minha fala aqui rapidinho, eu vou botar um pedacinho de uma peça minha, que vai ser tocada pelo Flávio também, que é a Fantasia 3. Você põe a partitura, por favor, Flávio? Isso. Ó, eu fiz 5 fantasias, isso aqui é a terceira. Estou pegando ela porque tem uma questão rítmica aqui. Eu não escrevi nenhuma fórmula de compasso, porque não precisa. Ela tem um ritmo. É um pulso. Mas eu nunca vou fazer assim, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Eu vou sair fora disso, porque eu aprendi com Beethoven, tá? Eu estou querendo sair fora. Toca, por favor, um pedaço. Isso, então, é a primeira parte dessa fantasia. E a ideia central que eu tentei trabalhar aqui seria isso, explorar um discurso absolutamente estriado, quer dizer, ele tem uma pulsação, tá, 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 mas eu nunca vou reproduzir um padrão que vai ficar 4, mais 4, mais 4. Olha lá, a gente vê, tem um acorde, 3 notas. Um acorde, 2 notas. Se eu fizesse um acorde, 3 notas, um acorde, 3 notas, um acorde, 3 notas, eu instalava uma regularidade, né? No caso aqui, a minha tentativa é de construir o irregular dentro do regular, que é o pulso fixo, né? Bom, eu acho que... Sim, já são 6 horas. O concerto 6h10? 6h10, né? Bom, essa peça vai ser tocada, a peça do Rogério não, as peças do Gilberto, 2 vão ser tocadas, tem as peças do Sérgio, mas a gente pensou do Sérgio explicar na hora que for tocar. Então, eu encerro aqui essa parte, né? Aí a gente vai passar para o concerto daqui a pouco. Na hora que for as 2 peças do Sérgio, ele explica, porque tem uma questão tecnológica associada aqui, tá certo? Então é isso, muito obrigado, gente. É isso.